Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 23. Aquele dia pareceu marcar um novo capítulo em minha carreira em River's Edge. Por causa das reações e preocupações dos professores, acabei diminuindo o ritmo e fazendo tudo com mais consciência, tentando prestar atenção a qualquer sentimento malevolente ao meu redor. Eu observava tanto Nell quanto Rain durante as refeições ou quando estávamos trabalhando perto uns dos outros. Rain literalmente tentava não olhar para mim e agia como se eu fosse invisível. Ele não me dava mais carona para a cidade e nunca éramos designados para trabalhar juntos. Nell parecia ter controlado a hostilidade e voltou a ser agradável e simpática de uma maneira falsa e vazia. Eu não captava nada, e ninguém encontrou evidências de mais feitiços do mal em nenhum outro lugar. Estávamos todos em alerta, mas começou a parecer que talvez tivesse sido um evento único, como uma flechada de aviso, sem muita intenção de seguir em frente. Ao menos era isso que eu dizia para mim mesma. Alguns dias depois, o velho Mac me falou que a loja ficaria fechada por 5 dias. Pelo que entendi, 1 ou 2 vezes por ano ele viajava com os amigos para pescar. Imaginei um bando de velhos reclamões, pegando no pé uns dos outros, parados na água gelada, cheios de mau humor, lançando as iscas. Mas talvez para ele fosse uma terapia, uma válvula de escape. Com certeza foi para mim. Primeiro, fiquei empolgada. 5 dias de folga! E então o pânico se instalou. O que eu ia fazer? Naquele momento, cada minuto de cada dia era ocupado. E mesmo quando havia uma prorrogação de 2 horas de alguma coisa odiosa e opressora, eu ainda assim me concentrava em tentar prestar atenção em quem e no que havia ao meu redor. Com 5 dias de folga, me vi ficando entediada e pensando em coisas idiotas a fazer para me distrair, como provocar os moradores locais, aparecendo em um carro espalhafatoso, começar a fumar, ir embora. Era nesse ponto que eu começaria a decair, quando todas as minhas conquistas seriam arrancadas de mim com algumas escolhas ruins? Eu sabia que ia acontecer. Eu sempre estragava uma coisa boa. No fim das contas, dessa vez pelo menos meus medos foram infundados. Eu devia saber que os escravizadores sedentos de poder de River's Edge veriam meus 5 dias de liberdade só como um desafio a ser resolvido. "O Yuli está chegando", falou River com alegria, empilhando colchas e outras roupas de cama nos meus braços. É uma época maravilhosa para limpar a casa. Então, no solstício, quando a noite mais longa do ano finalmente acabar e der lugar ao dia mais curto, quando nós saberemos que cada dia após esse será um pouco mais longo, um pouco mais iluminado. Bem, é uma ótima sensação para ter tudo limpo e renovado. Olhei para ela por cima dos lençóis. "Você só pode estar brincando." "Não." Ela deu aquele sorriso irresistível e atemporal que fazia seu rosto se iluminar. "Agora você vai para a lavanderia e fique feliz por ser inverno e você poder usar a secadora. No verão faremos isso de novo, mas usaremos varais." Ela fez gestos com as mãos para que eu fosse embora, e tropecei para o lado de fora, no frio, mal conseguindo ver o caminho. Pelo menos eu não ia ter que ferver aquelas porcarias em enormes caldeirões no quintal. Pensei mal-humorada. A lavanderia era apenas uma grande sala no canto do prédio da escola, onde uma fila de 7 lavadoras industriais e outras tantas grandes secadoras me esperavam. Lá dentro, soltei as colchas no chão, falando palavrões, e comecei a separar as cores. Uma vez, tive uma pneumonia muito grave. Meus pulmões ficaram cheios de líquido, eu ardia em febre e fiquei praticamente delirante. Qualquer pessoa comum teria morrido. Muitas morreram naquele inverno. Meus amigos estavam a caminho da Suíça para comemorar as festas de final de ano, e eu estava doente demais para ir.
Então eles me deixaram em um convento na Alemanha. Deixaram um saco de dinheiro com a Madre Superiora e disseram que seria o bastante para cuidarem de mim até eu ficar boa ou me enterrar se eu não sobrevivesse. Ainda consigo me lembrar da risada deles. Pois bem, fiquei lá por 2 longos meses e, acredite, você não sabe o que é uma freira até ter visto freiras alemãs do fim do século XIX. Aquelas mulheres eram eficientes e não perdiam tempo, mas a um nível incompreensível. Se aquelas freiras estivessem no comando, a Alemanha teria ganhado a Segunda Guerra Mundial. Levavam seu trabalho muito a sério. E aquele convento não perdia em nada para a casa de River durante o festival de faxina pré-Yuli. Era ruim assim. As janelas foram lavadas, por dentro e por fora. As paredes foram esfregadas, os quartos e as salas foram aspirados, varridos e lavados. Cada guarda-roupa e armário foi examinado, esvaziado, limpo e arrumado. Uma pilha crescente de coisas foi separada para ser vendida quando o tempo esquentasse. Foi inacreditável. Nada mais me aconteceu. Rain ficou fora do meu caminho, embora de vez em quando eu o pegasse olhando para mim. Nell passava pelas atividades sempre com um sorriso doce, e a vi trabalhando junto com Rain várias vezes. Ela parecia feliz como um passarinho. Não tive nenhum outro pesadelo, nem visão, nem revelações aterradoras. A vida parecia um tanto normal, ou tão normal quanto possível, considerando que ela havia mudado em 180 graus em comparação com 3 meses antes. Uma noite, durante o frenesi da limpeza, eu estava literalmente de quatro no chão da cozinha, esfregando o piso. O piso era de pedra. Pedras são inerentemente sujas. É a porcaria da natureza delas. Eu estava indo contra a natureza delas ao tentar deixá-las limpas. Ninguém tinha caído nesse argumento, então ali estava eu. Uma esfregadora talentosa com anos de experiência em cuidado com piso de pedra podia ter terminado o gigantesco piso da cozinha em 2 horas. Eu estava chegando a 3 e tinha começado a dizer palavrões 40 minutos antes. Ainda sou bem fluente em umas 5 línguas, embora de vez em quando use alguma construção gramatical ou expressão idiomática antiquada, e sei falar palavrões de forma expressiva em outras 3. E eu estava fazendo isso. Eu estava me esforçando para não gostar de soltar meses de sujeira, de ver as cores sutis de cada pedra em particular reaparecer quando eu tirava a água suja com um pano. Porcaria de pedra dura, imbecil! Sussurrei baixinho. Teria matado alguém em botar um piso de linóleo? Não. E usar um esfregão úmido? Mas não. Tenho que esfregar com uma maldita escova de verdade. Eu estava seguindo essa linha intelectual quando ouvi a porta dos fundos se abrir e fechar. Eu estava mais cautelosa. Então me sentei nos calcanhares e ouvi. Há uma salinha entre a porta dos fundos e a cozinha, repleta de armários, nichos e prateleiras para utensílios extras de cozinha que não eram usados com frequência. Ouvi pés batendo a neve. Ouvi o som de casacos sendo tirados. E vozes, uma masculina e uma feminina. Quem? Fiquei de pé lenta e silenciosamente e peguei uma das facas de cozinha que ficavam presas na tira magnética na parede. Era uma faca de carne, com 30 centímetros e muito afiada. Não serviria se alguém usasse magique em mim, mas me fazia me sentir melhor. Eu me agachei de novo, enfiei a faca debaixo da prateleira debaixo da ilha da cozinha e escutei. Fechei meus olhos e expirei lentamente. Minha respiração ficou mais lenta e mais superficial. Minha audição pareceu se expandir para ocupar o espaço. Você pode, ouvi uma mulher dizer. A voz dela estava cheia de emoção. Não, disse o homem. Você pode, disse a mulher de novo. Naquele momento, o conhecimento veio a mim, como se fosse um cheiro trazido pelo ar. Era Nell e Rain. Ela queria alguma coisa dele. Queria que ele fizesse alguma coisa. Ele estava dizendo não com uma frieza impassível, mas ele estava indeciso, não tinha certeza. Ela podia sentir isso. Estava pressionando-o para conseguir o que queria. Escutei.
com a cabeça inclinada como nos filmes. Eles estavam envolvidos um com o outro. O assunto era sobre eles dois, não sobre uma terceira pessoa, tal como essa que vos fala. Pelo que eu podia perceber, ela não estava implorando que ele me matasse. As vozes ficaram mais baixas, mas eu conseguia sentir o desejo dela. A súplica que estava tentando não ser uma súplica. Ela estava próxima do limite. Sou uma pessoa muito sensível, e quem de nós não teve uma conversa sofrida e sussurrada com um amor não correspondido que não queríamos que ninguém ouvisse? Abri meus olhos. Mergulhei a escova no balde de água e sabão e tentei dar um alerta sutil e salvador de que alguém estava por perto. Sweet Love. Comecei a cantar, e então Nell apareceu na porta. Seu rosto adorável de dama inglesa estava enrubescido. 2 pontos de fúria coravam suas bochechas. Ela olhou para mim e viu o que eu estava fazendo. Ela estava adoravelmente vestida com botas altas forradas de pele, uma calça jeans apertada, um suéter grosso cor de marfim e a piste resistance, uma faixa de cabelo de veludo. Eu usava um jeans sujo, uma camiseta imunda e encharcada por conta de um incidente ao encher o balde, nenhuma maquiagem e estava com o cabelo desgrenhado, molhado de suor e preso atrás das orelhas. E aqui, grito para River, você me fez ficar assim. Um sorriso cruel e satisfeito contorceu o rosto dela e se tornou uma careta. E de repente me perguntei novamente se tinha sido ela a enfeitiçar meu quarto. Eu achava que não. Não achava que ela fosse forte o suficiente ou que soubesse o bastante, mas ela mais do que me detestava. Isso agora parecia óbvio. Ela viu a metade do chão que eu já tinha limpado e, com um sorrisinho, passou por ali rapidamente, deixando uma linha de marcas enlameadas de bota nas pedras limpas. Ela passou pela porta e sumiu deixando uma nuvem de perfume fresco e floral. Eu me sentei e olhei para as pedras com consternação, e depois com raiva. Maldição! Rosnei dentro da minha cabeça. Que vagabunda! A primeira coisa que eu faria de manhã seria procurar um feitiço que atraísse aranhas para o quarto dela. Uma tonelada de aranhas. Rain apareceu na porta. Olhei para ele com raiva, o maxilar contraído, irritada demais para sequer pensar em ser cautelosa ou parecer estranha. Vá em frente, falei com firmeza, apontando para o chão sujo. Ela já estragou 1 hora de trabalho. Vá em frente. Tenho certeza de que ela não se deu conta. Disse ele, com aquela leve intensidade nas consoantes que dizia que o inglês não era a primeira língua dele. Aquelas eram as primeiras palavras que ele dizia diretamente para mim em mais de uma semana. Ah, não, é claro que não. Falei, esbanjando sarcasmo. Tenho certeza de que ela não associou metade de um chão limpo a mim, esfregando loucamente a outra metade. E tenho certeza de que você acredita nisso porque você é um idiota, estúpido e imbecil. Minha voz estava subindo de volume, e eu queria jogar a escova na cabeça dele, porque não podia jogar na de Nell. Depois de evitá-lo e de ser evitada por ele, alguma coisa tinha se libertado em mim e as palavras jorraram. Assim como finge não saber que ela está louca por você. Deve ser difícil ser o presente de Deus para as mulheres. Fui em frente, minha boca infelizmente trabalhando muito mais rápido do que meu cérebro. Tão lindo, de forma que todas suspiram por você, desejam você, fazem coisas para ficar perto de você. Provavelmente até conjuram feitiços de amor. Os olhos de xerex dourado de Rain se arregalaram e ele olhou para mim com mais atenção. Vi-o pesando respostas mais controladas, e então, para minha surpresa, vi-o deixando todas elas de lado. Talvez ele também estivesse furioso com Nell e estivesse descontando em mim. É, assim como é difícil para você ser a fantasia de todos os homens, respondeu ele. Cabelo como a neve, olhos como a noite, cheia de palavras duronas e suavidade. Ele parou abruptamente, parecendo horrorizado. Era mais emoção, mais expressão do que vi sair dele nas mais de 6 semanas em que eu estava lá. Eu teria que pensar sobre isso depois, mas naquele momento estávamos envolvidos em uma batalha. Ah, sim! Rosnei.
Passei minhas mãos molhadas e cheias de sabão, com as unhas sujas e quebradas, a pele vermelha por causa da água quente do sabão, pelo meu cabelo sujo. Enquanto Rain olhava, passei-as pela camiseta molhada e salpicada de sujeira que era grande demais para mim. Quem não ia querer isso? Sou o maior sonho de todos os caras. Por uma fração de segundo, pude jurar que vi uma repentina luz selvagem nos olhos de Rain, que vi fome de verdade enquanto ele me olhava. Tive um momento de uhul, e então a sensação passou, e não tive certeza se tinha visto mesmo aquilo. Enrijeci meu olhar e minha voz. Oh, espere, não, não sou. Sou difícil, exigente, desleal, irritante e egoísta. Então saia daqui enquanto ainda pode, seu idiota. Eu estava praticamente gritando e esperava que ninguém fosse investigar. A respiração de Rain estava pesada e parte de mim se perguntou se ele começaria a jogar coisas em mim ou se iria atrás de mim, mas ele controlou os nervos. Com a expressão séria, ele andou, de meias, cuidadosamente pelas pedras lavadas, uma das mãos segurando as botas, e passou pela porta sem dar uma palavra e nem um olhar. Eu estava praticamente tremendo por causa da adrenalina, completamente fora de mim. Eu não tinha ideia do que tinha acabado de acontecer. Eu quase nunca brigava a ponto de gritar com ninguém. Eu não me importava tanto com nada que valesse a pena gritar. Mas Rain tinha me irritado muito, muito mesmo. E talvez eu o tivesse irritado muito, muito mesmo. Havia algo indescritível entre nós. Provavelmente alguma coisa ruim. Mas eu não conseguia descobrir o que era. O que eu queria muito mesmo era uma bebida. Uma grande dose de uísque. Talvez com um pouco de gelo. Eu praticamente conseguia sentir o gosto. Quase conseguia sentir a queimação ao engolir. Era o que eu fazia quando me aborrecia. Eu me embebedava ou coisa parecida. E encontrava alguém para me distrair, para não precisar sentir nada. Não havia qualquer bebida ali, que eu soubesse. A ideia de sair correndo sozinha no escuro me dava medo. Não havia ninguém ali com quem eu pudesse me distrair. Todo mundo já devia estar dormindo, e ninguém queria se distrair comigo de qualquer forma. Eu estava presa comigo mesma, eu mesma e mais eu. E todas estavam me sofrendo, sentindo uma dor intensa como a de uma ferida aberta. Tente não pensar sobre isso, falei para mim mesma sem parar, e peguei a escova de novo com a mão trêmula. Naquela noite, voltei tão tarde para o quarto que meu tradicional chá da noite estava frio, com uma película em cima. Não o bebi. Só joguei minha camisa de flanela no chão e caí na cama, cansada demais até para chorar. Tive sonhos naquela noite, como costumava ter. Sonhos ruins. Sonhos que eram meio lembranças. Também sonhei com coisas que não eram lembranças. Coisas que pareciam que eu estava observando de cima, de longe. Vi meu grupo, Boss e Inocêncio, Cicely e Kate. Eles estavam em um carro, andando rápido por uma estrada escura e cheia de curvas. Estavam indo rápido demais, correndo contra outro carro, com pessoas normais dentro, talvez adolescentes. Boss estava dirigindo. Ince parecia menos enlouquecido do que antes, embora ainda não parecesse exatamente com quem ele era. Estava tarde. Mal dava para se ver a lua. Os dois carros estavam indo tão rápido que derrapavam em cada curva. O carro de Boss estava na frente. Kate estava no banco da frente. Ince e Cicely estavam observando o outro carro pela janela de trás. Os quatro pareciam grotescos para mim. Os rostos tão familiares contorcidos pela ousadia calculada. Eles pareciam barulhentos demais, loucos demais, impulsivos demais e irresponsáveis demais. 2 meses antes, eu me encaixava ali perfeitamente. Aquilo terminaria mal. Eles estavam ficando cada vez mais impetuosos na direção. Kate e Ince estavam gritando para o outro carro, provocando-os, mostrando o dedo do meio. Havia uma luz estranha que não reconheci nos olhos de Ince. Vi o rosto do outro motorista se enrijecer. Vi a mão apertada no volante. O amigo no carona tinha deixado a raiva de lado e sentia um medo sincero. Ele estava agarrado à maçaneta da porta.
e empurrava as pernas como se pisasse em um freio imaginário. Ele falava com o motorista, mas o amigo o ignorava, furioso com Boss. Eu não queria mais ver. Aconteceu no cume da estrada. Boss fez uma curva cantando pneus, derrapando tanto que uma das rodas saiu da estrada e ficou pendurada no penhasco por um segundo. Ince e as garotas gritaram num misto de excitação e susto. Então Boss acelerou o motor e os pneus dianteiros aderiram de novo à estrada e os levaram para a frente. O outro carro não teve tanta sorte. O motorista arriscou tudo para alcançar Boss. Ele conhecia bem a estrada. Era certo que já tinha apostado corrida ali antes, mas ele não fazia isso regularmente em 100 carros diferentes ao longo dos últimos 50 anos. Ele derrapou na mesma curva. O pneu traseiro saiu da estrada e o carro pendeu para trás do penhasco. Vi os olhos apavorados, as mãos apertadas como garras, as bocas abertas pelos gritos. Então eles caíram de costas no penhasco, quicando em uma curva mais baixa. Na queda seguinte, o motor bateu em uma pedra e o carro explodiu. O tanque de gasolina furado despejando combustível em chamas para todo lado. Bem acima, Boss parou. Meus 4 amigos olharam para a beirada do penhasco, observando o acidente. As garotas estavam com as mãos em cima da boca, os olhos brilhando pela adrenalina. Boss e Ince pareciam chocados, mas forçavam risadas nervosas. Eles tinham matado aqueles garotos. Boss e Ince e as meninas tinham matado aqueles garotos. Os tinham assassinado. Aquilo fez o motorista de táxi paralítico parecer uma brincadeira de criança. Mesmo nos meus sonhos, senti uma frieza terrível no estômago. Ince se virou para Boss. Temos que achar Nest, disse ele. As palavras não exatamente audíveis para mim, mas claras mesmo assim. Você não vê? Ela não devia estar perdendo isso. A ideia de já ter sido a Nest que eles achavam que não devia estar perdendo aquilo era repugnante, repulsiva. Tudo bem, Ince, disse Cicely. Já chega. Vamos encontrá-la. Boss concordou, ainda olhando no penhasco, o rosto solene. Então ele olhou bem em frente, parecendo direto nos meus olhos, como se pudesse me ver naquele momento. Sim, disse ele. Está na hora de encontrá-la. Sentei de repente, ofegando, e acendi a luz. Eu estava sozinha no quarto. Estava em West Loving. Se aquilo tinha sido outra visão, então ela mostrava que eles ainda não sabiam onde eu estava, mas reconhecia aqueles morros, aquela estrada sinuosa. Boss e Ince e as garotas estavam na Califórnia. Eles tinham vindo para os Estados Unidos.